Paulo diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo, ele dá o segredo do que cada cristão tem que fazer dia a dia. Eu falo do verdadeiro cristão. Rogar, eu sei que nós oramos e rogamos por muitas coisas nessa vida. Há pouco nós oramos aqui pela família, oramos pelos filhos. Mas Paulo nos ensina que a maior oração e o maior pedido do verdadeiro cristão tem que ser esse: pedir a vinda de quem, gente? De quem, pessoal? De Jesus. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa e disse assim: se você estivesse frente a frente com Jesus agora, se pudesse fazer um pedido para Ele, o que você faria? Uma pessoa, entre aspas, firme, da fé. Ela disse: se eu tivesse como falar com Jesus frente a frente, eu diria para Ele: cura minha mãe. Olha só, é importante a cura da mãe? Sem dúvida. Mas imagina que você tivesse uma única chance, eu falo por mim, se eu tivesse uma única chance de fazer um pedido para Jesus agora, crendo que Ele fosse me atender nesse instante, eu falaria para Ele: Jesus, volta logo. Amém? Porque essa tem que ser a maior expectativa do cristão, a volta de Jesus, porque é o cumprimento da maior promessa. A maior promessa não é a cura, não é a libertação, não é a prosperidade, é a volta de quem, gente? De Jesus. Por isso que ele disse: rogamos pela que a vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele. Tudo que o verdadeiro cristão tem que querer é estar reunido com quem? Com Jesus. Aí ele diz mais: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já. Essa aqui é a palavra, é esse versículo que gera muita polêmica em dias atuais com respeito ao anticristo. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Como eu disse, é isso aqui que tem gerado as confusões, né? Porque há quem pense assim: não, se está escrito que primeiro vai aparecer o filho do pecado. Quem é o filho do pecado, gente? O anticristo. E só depois disso vai acontecer a vinda de Jesus. Aí fica o questionamento: então a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo, durante a grande tribulação ou pós a grande tribulação? Já se criaram 3 nomenclaturas, né? O pré-tribulacionismo, antes, mesotribulacionismo no meio e pós-tribulacionismo, após a grande tribulação. E isso não é o mais importante. Nós não somos o dono da verdade. Eu creio que Jesus vai tirar a igreja aqui antes da grande tribulação. Amém? Mas respeitamos quem pensa que é no meio, quem pensa que é no fim, e isso na verdade não é o que importa. Porque fica aí um monte de cristão em debates, podcasts, brigando, xingando, discutindo. Eu penso isso, é mais certo, o meu pensamento é mais certo do que o seu, vai ser antes, vai ser no meio, vai ser depois. E às vezes quem está brigando tanto, se Jesus voltar agora não está preparado. Ou seja, adiantou brigar? Adiantou xingar? Não adiantou. É o tipo de mensagem que não salva. O que a pessoa tem que estar preocupada? Ela tem que estar preocupada em estar preparado para o que vai acontecer futuramente. Aí diz assim, versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o que acontece? O anticristo vai ter essa característica. Depois dos 3 anos e meio de paz, de suposta paz, né, que ele vai parecer que vai ser o salvador da pátria, na sua segunda fase, quando ele colocar as garras de fora, ele vai ter esse perfil. Tudo que for de Deus, ele vai odiar. O nome já diz, anticristo. Ou seja, o que significa anti? É alguém que rejeita, mas na sua linguagem verdadeira quer dizer alguém que quer tomar o lugar. Então por que o anticristo vai odiar a Deus e tudo que se referir a ele? Porque ele vai querer parecer como Deus. Ele vai se assentar no templo. Mais para frente você vai ver aqui, ele vai fazer sinais, vai fazer prodígios, para se parecer o máximo que ele puder com Deus. Por isso que vai odiar tudo que vier do verdadeiro Deus. Versículo 5: não vos lembrais
de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é que retém a chegada do anticristo hoje? Quem é? O Espírito Santo. Penso eu que o Espírito Santo tem segurado ao máximo para ver se mais alguém se salva, para ver se mais alguém se arrepende, porque mediante aos sinais que nós temos visto, já se cumpriu tudo. Já era para Jesus ter voltado, já era para o anticristo ter se manifestado nessa terra. Mas o Espírito Santo está ali, segurando, retendo. Para quê? Para que pelo menos alguém mais se arrependa, se converta. Por isso que a gente sempre ensina a igreja a se empenhar o máximo para ganhar almas. Porque se Deus não puder contar com você, vai contar com quem, gente? Com o incrédulo. Então, quem vem aqui, quem já tem esse entendimento, não pode ficar calado. As oportunidades que você tiver de falar de Jesus, de falar do Apocalipse, de falar para a sua família, de falar para os seus familiares, você tem que falar, porque pouco tempo resta. Ou alguém aqui tem dúvida de que falta pouco tempo, gente? Falta não, está perto, falta pouco. O mistério da injustiça opera. Você sabe que mistério é esse? Esse mistério é o cenário, pessoal, que já está preparado para a chegada do anticristo. Você vê, eles ficam tão preocupados em apontar quem é, né? Já falaram que é o Elon Musk, já falaram que é o Putin, presidente da Rússia, já falaram que é o Emmanuel Macron, presidente da França. Não sei, não duvido. Vai que é algum deles. Mas, repito, essa não tem que ser a nossa maior preocupação. Não tem que ser essa. O mistério da injustiça já opera, que é o quê? O cenário. Se você for ver, o cenário já está preparado. Vou lhe dar um exemplo. O que aconteceu com a Covid, agora nos anos que passaram, é um cenário preparado. Ficou muito claro que há uma forma de manipular a população. Sim ou não? Quantos aqui não puderam viajar porque não estavam vacinados? Isso aqui não tem nada a ver falar positivamente ou negativamente da vacina, por favor, é um comentário apenas. Porque, a partir do momento que se criou, a gente nunca ouviu tanto a palavra decreto, né, gente? Como nesse período aí. Decretou, pronto, acabou. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém vai para a rua, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, e porque há um decreto, se fizer, o que acontece, gente? O que acontece, pessoal? Vai preso. Ou seja, já se viu que há uma forma de controlar todo mundo. Sim ou não, gente? Olha aí o cenário preparado, o avanço das moedas digitais. O avanço das moedas digitais é um cenário preparado para amanhã acabarem com o dinheiro vivo, acabar com espécie. Olha aí, nunca se ouviu falar, há já um clamor muito grande do presidente da França para que haja um governo único. Vocês sabiam disso, pessoal? Já há um clamor grande, um desejo muito grande. Há quem diga que o problema do mundo só vai ser resolvido se tiver um governo único, tudo centralizado. O que é isso? O mistério da injustiça, o cenário preparado. Cenário preparado. A agenda de 2030, aí, se você não viu, veja depois quais são os planos de equilíbrio, de um suposto equilíbrio. Em outras palavras, essa agenda tem a finalidade de fazer ficar bom para todo mundo. Isso aí é o papel de quem? É o que o anticristo vai querer fazer. Ele vai querer equilibrar tudo, vai ficar bem para todo mundo. E a gente sabe que nunca vai ficar bom para todo mundo. É ou não é verdade? Mas é a proposta dele. Imagina conseguir fazer isso. Vai ser adorado, vai ser aclamado. Então, o cenário está ou não está preparado, gente? O anticristo não vai ter dificuldade nenhuma de reinar diante do cenário que já está preparado. Aí diz mais, versículo 8: e então será revelado o iníquo. Presta atenção nessa palavra que a gente vai falar sobre ela. O anticristo é chamado de quê? De iníquo. A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo vai fazer milagre, gente. Ele vai fazer milagre. Eu estava falando com os pastores há pouco, toda hora aparece aí alguém dizendo que é Cristo, mas você percebe que não vai para frente? Você percebe? Muito pelo contrário, a gente chama de maluco, né? Uma época tinha um aí que se vestia de Cristo, vocês lembram disso? Não foi para frente. Sabe por quê? Porque não fez milagres e prodígios. A hora que aparecer alguém que fizer, não pense você que, ninguém, todo mundo vai saber que é o anticristo, não vão seguir. Pessoal, se começar a fazer maravilhas, o povo vai atrás. Ou não vai, gente? Vai atrás.
Se começar a fazer milagre, prodígio, maravilha, não tem, vai até crente atrás. Gente, dentro das igrejas, eu quero saber, porque você sabe que tem gente na igreja que é interesseiro, é ou não é, gente? É o que mais a gente fala, que a pessoa não tem que estar preocupada com a bênção, e sim com o abençoador. Isso entra por aqui e sai por aqui, no ouvido de muitos. As pessoas querem ver o resultado, o milagre. Há quem chegue a dizer, se nada acontecer, eu saio da igreja. Não tem gente que fala assim, se a minha vida não mudar, se eu não receber essa bênção, eu abandono a fé. Que dificuldade que o anticristo vai ter de convencer essas pessoas? Já estão convencidas. Então ele vai fazer milagres e prodígios de mentiras, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer no quê? Na iniquidade. Então perceba que ele é chamado de iníquo. E uma das coisas que Jesus disse lá em Mateus, pode colocar aí por favor, 24:12, que aconteceria próximo do fim, é a multiplicação do que, gente? Da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pense comigo agora, a iniquidade multiplicou ou não multiplicou, gente? Pessoal, vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Catástrofe generalizada, parece que teve um rio lá agora que subiu mais 6 metros. Eu fico imaginando quando essas águas baixarem, o estrago que não vai ser visto, algo incalculável. Milhares de pessoas perderam casas, animais. Quantas cabeças de gado não estão agora submersas nas águas? Quanta gente não perdeu os seus animais? Gente que perdeu filhos, gente que perdeu casa, empresas que perderam maquinários caríssimos. Você imagina o que não vai acontecer? Era para as pessoas estarem desunidas ou unidas, pessoal? Olha o que está acontecendo lá. Em meio a catástrofe, calamidade pública, tem gente no Rio Grande do Sul fazendo pix falso de doações. Tirar de alguém que já não tem nada. Como é que se chama isso? Multiplicação da iniquidade. O sujeito, como é que pode, em meio a uma catástrofe dessa, o sujeito invadir um abrigo de crianças e estuprou 4 crianças lá? Você não sabia disso, não? Estuprou 4 crianças que estão abaladas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e o sujeito, monstro, me entra num abrigo para violentar 4 crianças em meio a todo aquele inferno que já está acontecendo lá. Como que se chama isso, gente? Iniquidade. Uns usando o barco para socorrer, outros usando o barco para roubar. É o espírito do anticristo. Como que pode alguém ter cabeça para fazer o mal em meio a esse cenário? Põe aí, tem 1 minuto, põe a reportagem aí para vocês verem. E aí vem a notícia de que há ali suspeitos de praticar estupros contra menores em abrigos. Essa notícia é chocante, né? Tá na nossa página aqui do UOL. 4 homens foram presos, suspeitos de cometer abusos sexuais dentro de abrigos na região metropolitana de Porto Alegre, destinados às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. As prisões foram realizadas em abrigos diferentes na região metropolitana. As detenções ocorreram em dias diferentes também, segundo informou a polícia. Vítimas são todas menores de 18 anos e familiares dos suspeitos. A gente também ontem, quando conversava com o secretário de Segurança Pública, falou que 32 pessoas já foram presas, também por outros crimes, como saques e invasões às casas em regiões alagadas. É muito lamentável, né? Nem sei o que dizer a respeito desses casos de estupro em abrigos. Tá aí. Iniquidade se multiplicando. E aí o amor se esfria, né? Porque para fazer isso tem que ter 0 de amor, não é, gente? 0 de amor para fazer isso. O espírito do anticristo, que já opera no nosso meio. Veja o que João fala sobre os anticristos, que é o que você tem que entender. Vai haver o anticristo, o filho da perdição, mas já existiram os anticristos, e você vai saber quem eles são. Diz assim o texto: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito, o que, gente? Anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é
para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Então nós vemos o espírito do anticristo já de duas formas. Lá fora, a iniquidade se multiplicando, e dentro das igrejas, o espírito dos anticristos. Quem são esses? São aqueles que estavam na fé e hoje não estão mais. Porque pensa comigo, esse espírito dentro da igreja, que o diabo levantou dos anticristos, serve justamente para tirar mais pessoas da igreja. Porque para pensar, você que é da fé, você não dá ouvidos ao que o incrédulo fala. Se o incrédulo chegar para você e falar assim, você está indo na igreja A, B ou C, vão roubar você, vão te enganar, aí você pergunta para a pessoa, você já foi lá? Nunca fui. Você vira as costas e vai embora. Porque você que vem, seja em qualquer igreja, você fala assim, fulano não sabe o que está falando, você nem dá bola. Agora, quando você ouve alguém dizer assim, eu já fui da igreja, eu não falo só da igreja universal, não. O amor está se esfriando dentro de todas as igrejas. Se você for ver hoje qualquer igreja, qualquer denominação, tem pastor caindo, tem pastor saindo, tem membro saindo, o amor está se esfriando. Então, quando você ouve alguém que diz assim, eu já fui da igreja, aí você, opa, peraí, então fulano sabe o que está falando, e aí vomita tudo que não presta. Quando a gente encontra alguém que inclusive fez a obra de Deus, e chega a dizer assim, eu sei o que acontece atrás daquelas cortinas. Se a pessoa não estiver firme na fé com Deus, se não estiver firme, balança ou não balança, gente? Balança ou não balança? São os anticristos. Porque é alguém que quer trazer propriedade, quer trazer peso no que está falando, com o seguinte argumento, eu já estive lá, eu já fui membro, eu já fui obreiro, eu já fui pastor, para tentar fazer aquela pessoa que está ali querendo buscar a Deus, ficar com malícia, ficar com maus olhos. Aí a pessoa fala, realmente, o fulano fez a obra, foi um pastor, esteve do lado de lá, 20 anos, 30 anos, ele sabe o que está falando, e nessa muita gente é levada para o mundo de volta pelo espírito dos anticristos. Quem está entendendo, gente? Aí a pessoa pode dizer assim, mas a gente tem muitas decepções, a gente tem decepções às vezes com pessoas dentro da igreja. Jesus teve. Quem foi que mais decepcionou Jesus, pessoal? Quem traiu Jesus, gente? Judas. Judas traiu Jesus, ela estava lá no meio dele, no meio deles, traiu. O que Jesus fez? Sabia que isso tinha que acontecer. Pessoal, vai ter traidor em todo lugar, vai ter gente ruim em todo lugar, sim ou não, gente? Mas o que não pode é a pessoa, por alguém, por pessoas, se afastar de Deus. Mas é isso que o espírito dos anticristos querem fazer, tirar as pessoas que estão firmes na fé, porque eles são os que mais conseguem fazer isso. E hoje em dia, com o avanço da internet, não é, pessoal? Antes a pessoa, para poder ter voz, ela tinha que ter muito dinheiro para pagar um programa de televisão, para falar uma besteira, tinha que ter muito dinheiro para pagar um programa de rádio. Hoje em dia todo mundo tem um programa de televisão. Aonde é isso, gente? Facebook, Instagram. A pessoa liga ali o vídeo, fala o que quer. E aí bobo é quem quer ficar ouvindo, não seleciona o que ouve. Vocês, nós, a gente tem que selecionar o que a gente ouve, o que a gente vê. Se eu vejo um vídeo, se eu assisto um programa de televisão, se eu estou, a depender do que eu estou ouvindo, aquilo ali é um espírito. Por exemplo, eu estou falando para você agora, é um homem aqui, mas Deus falando através da gente, a gente está passando o espírito para você. Se você está me ouvindo, você está recebendo o espírito que está em nós. Amém, gente? Agora, se eu estou assistindo o espírito de alguém que é um anticristo, o espírito daquela pessoa pode entrar. Então a gente tem que selecionar o que a gente ouve e o que a gente vê. Então, é isso que tem que estar dentro de você hoje em dia. Você tem que estar preparado para se blindar, porque quanto mais próximo do fim a gente chega, mais força o diabo coloca, mais pressão, mais tentação, mais tenta brilhar o mundo, mais tenta jogar os dardos inflamados para magoar, para sujar a fé da pessoa. Então, quanto mais perto do fim, mais força você tem que colocar para manter as suas vestes como, gente? Brancas. As vestes precisam estar brancas. Não é tarefa fácil hoje em dia, mas é possível para quem tem de fato e de verdade uma visão do que é o reino dos céus. Porque se você consegue enxergar o valor da sua alma, se você consegue enxergar o valor do céu na hora da tribulação, na hora da tentação, na hora do pecado, você se desvia. Amém? Foi o que José fez, né? José
foi tentado de todas as formas. A mulher lá tirou a roupa para ele. Foi ou não foi, gente? Tirou a roupa. O que José disse? Como eu faria tamanha maldade dessa com Deus? Na hora do pecado, José lembrou de quem? De Deus. Eu creio que lembrou do céu, lembrou da salvação, lembrou que ele iria perder. Então é isso que a gente tem que lembrar na hora da tribulação, na hora da tentação, na hora da mágoa, na hora que você ouvir a voz de um anticristo. Guarde a sua fé. Amém. Deus está dando para você todas as condições para você guardar a sua fé. E qual é a condição? A comunhão com Deus. Então nessa Santa Ceia de hoje, peça isso para Deus. Fale para Deus, me prepara para a tua volta. Na hora da oração hoje, peça isso, Jesus, volta logo. Vamos clamar, é o clamor dos santos, volta logo. Na hora da Santa Ceia, peça para Deus limpar as suas vestes, aproveitando que na hora que você bebeu o suco da uva, que representa o sangue de Jesus, diga para Ele, me lava dos meus pecados, limpa as minhas vestes espirituais, e Ele vai fazer isso.